Feliz sábado a todos. Que bom mais uma vez estar com vocês na casa do Senhor. Hoje estarei falando sobre o Salmo 137, Saudades da Pátria Amada. Bem, queridos, o salmista, ele começa falando sobre essa saudade da terra dele, de Sião, saudades da Pátria Amada. No ano de 2019, na nova eleição do presidente Bolsonaro, o título de o slogan, na realidade, de suas campanhas e também do governo de 2019 até o término, é Pátria Amada Brasil. E nós devemos sim ter o espírito patriótico, o espírito aonde amamos a nossa terra. Mas hoje quero levar você a ter uma compreensão maior do que é a pátria amada. A terra do Brasil, ela é uma terra passageira. E a importância que você tenha o espírito grato, uma saudade da pátria amada celestial. E é sobre essa pátria amada que quero falar a você nesta manhã. Bem, queridos, é conhecido de alguns, eu fui pastor nos Estados Unidos, fui pastor auxiliar nos Estados Unidos, e quando eu fui para lá, havia muitas coisas na América que eram bacanas, mas eu e a Débora, nós sentíamos muitas saudades do Brasil, da nossa pátria amada. E tinha algumas coisas que a gente sentia saudade, dentre elas, a comida do Brasil. Quem já morou fora, quem conhece missionários, sabe que eles sempre dizem a mesma coisa: não há nada como a comida do Brasil. E eu lembro que fui uma vez com a Débora, nós fomos num restaurante, estava um restaurante chinês, e a gente conversou: Débora, vamos nesse restaurante chinês para ver como é que é, vamos comer e tudo. E lá fomos comer nesse restaurante. E, queridos, adventista, né, tinha as comidas lá específicas deles, eles comiam lá carne de gato, coelho. A gente pensava que a gente ficava brincando aqui no Brasil, né, quando tem esses negócios daí, quando era pequeno, que tinha que é o nome? Churrasquinho de gato, a gente ficava brincando, sempre quando tinha aqueles camaradas vendendo naquelas barraquinhas, aqueles negócios, o papai dizia: ih, Anderson, coma não, isso é churrasquinho de gato. Aí eita, é o gatinho. Aí eu vi o gatinho andando assim, pronto, sobrou um. Por isso que não tem mais gato na rua, os camaradas da barraquinha estavam assando os gatos. E eu lembro que fui comer nesse restaurante, tinha coelho, gato, tinha lá os porquinhos, tinha tudo. E numa certa feita, dentro de uma cumbuquinha daquelas, né, tipo self-service, né, tem aqueles negócios de aço inox, né, e dentro de uma daquelas tinha um monte de polvo, uns polvinhos pequenos assim, e os chineses tudo falando, aquele jeito que eles falam lá, né, e comendo, felizes, conversando, e parecia que eles estavam muito empolgados com as coisas que estavam falando e que comiam, e tinha aquela vasilhazinha com um monte de polvo. E eles pegavam aqueles polvinhos pequenos, colocavam em seus pratos, e do lado tinha uma espécie de caldo fervente, borbulhando assim, um caldo vermelho, apimentado, eu acredito, e borbulhando assim, aquele caldo. E eles pegavam aquelas conchas quentes, ferventes, e jogavam em cima do polvinho vivo. E o polvinho fazia, se mexia assim, e a gente falou: olha que bacana, ele está se mexendo. E eles, na realidade, estavam se mexendo ali. E eu lembro que quando eles iam comendo, e o negócio ia mexendo assim, ficava o fiozinho mexendo, as perninhas lá, os tentáculos, na realidade, do polvo mexendo, e o cara comendo muito feliz, muito alegre. E eu falava assim: que saudade do Brasil! Comer as coisas do Brasil. Tá aí, os camaradas estão comendo um monte de coisa. Que saudade de nossa terra. Lembro que uma vez, para nós sairmos de casa, na verdade isso acontecia sempre, para nós sairmos de casa, eu tinha que tirar mais ou menos umas 5, 6 inchas de
de neve da frente de casa, para a Débora poder ir trabalhar. Então tinha que tirar a neve e o carro sair. Só que a neve, quem conhece sabe que você só pode tirar a neve se for logo no começo. Se você deixar para tirar a neve depois, quando o sol vem, ele queima aquela camada principal do começo da neve e fica muito dura. E você vai se cortar, você vai ter muito trabalho para quebrar aquela camada da neve ali de cima. Então você tem que tirar a neve quando ela ainda está em flocos. Ou seja, logo no comecinho, caiu a neve e tudo, não deixa o sol raiar muito, você vai lá e tira a neve. Lá eles vendem umas pás de plástico, que é bem leve, porque neve também é muito leve, mas é volume. E você vai com aquelas pazinhas de plástico. E uma vez eu num domingo, deixei a neve ficar um pouco mais de tempo, ela endureceu, eu fui enfiar minha pá, quebrei minha pá. Falei, meu Deus do céu, estou sem a pá aqui, e não tinha como sair, porque estava ilhado, tudo estava fechado, neve, não tinha como sair, tinha que esperar para poder comprar alguma coisa, e era difícil sair. É bonito neve quando está no começo, irmãos. Quando a neve cai assim, é muito bonito. 3 dias depois é só lama. Lama misturada com terra, com areia, com sujeira congelada. Os carros que ficam na rua, passam os caminhões da prefeitura raspando. Como é que é o nome daquelas máquinas que raspam o chão? Raspadora? Não sei como é que é o nome daquelas máquinas. São umas máquinas, você sabe que quando vai fazer rua, aí não tem umas máquinas que fazem, antes de fazer a rua, ele sai raspando o chão? É aquelas mesmas máquinas, só que sai raspando as neves, a neve da rua. E eles vão raspando a neve e vai caindo a neve para cima dos carros. Então, se você deixa seu carro muito tempo, quando você chegar, está um tantão de neve em cima, tudo dura, suja de lama, de areia, de esgoto, de tudo, e vai congelando aquele negócio no meio. E você tem que tirar seu carro. E quando algumas pessoas conseguem tirar o carro, fica certinho o buraco do carro lá, quando eles conseguem tirar o carro, porque a neve endureceu. Sabe, queridos, são paisagens diferentes. Quando a gente vai, por exemplo, no Central Park, ali em Nova York, você quando vê, é uma paisagem só de neve. Quando está no outono, as árvores estão tudo secas, um monte de folha no chão. Quando está na primavera, no verão, você vê quente, gente andando pela rua, jogando, pela rua não, pelo parque, jogando espirobol, jogando as coisas. São paisagens diferentes, mas nada como a terra amada. Nada como lembrar do nosso país. Minha esposa, vocês conhecem, minha esposa é de João Pessoa, paraibana. Mulher, macho, sim senhor, né? Tem o pau de amansa marido atrás da porta para me manter na linha. Ela é paraibana, né? Então tem que andar na linha. Nessa lei medito dia e noite, eu sempre digo lá em casa. E nada tão bom quanto as águas de João Pessoa, que as praias são quentinhas. As águas são gostosas, quentinhas, das praias de João Pessoa. E, queridos, nada como lembrar de nossa terra do Brasil. E toda vez que você está fora, eu sei que muitos brasileiros, quando estão aqui, olham e vêm de forma a sonhar em estar em outros países, e tudo isso é muito bacana quando você é turista. Quando você mora, a realidade é outra. E você sente saudade, sim, do Brasil. Quando a gente via algum brasileiro andando na localidade, a gente queria falar em português, queria conversar com o brasileiro, queria estar junto com eles, porque as culturas são diferentes. Então a igreja era uma igreja brasileira e hispana. E no final do culto era comum nós fazermos aqueles almoços na igreja. Todo sábado, na realidade, nós fazíamos almoços na igreja. E eu tinha irmãos, ovelhas minhas que eram cubanas, tinha outras que eram do México, tinha os guatemaltecos, né? E tinha gente de Santo Domingo, tinha gente de tudo quanto é canto. Eu só não tinha gente boliviana e nem chilena lá, que era mais aqui pro fundo. Mas o pessoal ao redor dos Estados Unidos tinha muita gente. Alguns irmãos foram nadando. E a realidade da igreja era bem diferente. Nós temos lá na igreja muitos irmãos que são ilegais. É comum lá, os irmãos são ilegais porque às vezes não tem documento para poder trabalhar, tem mais documento de turismo e tudo, e os irmãos acabam trabalhando. E às vezes o pastorado na América é diferente, em especial para comunidades hispanas e comunidades latinas. E eu lembro que às vezes eu ficava pensando, meu Deus,
Se a polícia aparecer aqui, não fica um irmão na igreja. Que uma vez eu estava na frente da igreja pregando, eu sabia quem era, que eu visitava os irmãos, eu sabia quem era, eu falei, meu Deus do céu, se a polícia aparecer aqui, não sobra um. E está todo mundo reunido num só lugar. Em vez dos camaradas fazerem pequenos grupos e tudo, sábado de manhã está todo mundo reunido na igreja, os camaradas vêm, bota aí o pessoal da FBI aí na porta, não sobra um. E às vezes eu ficava pensando nessas coisas. Também é notório que quando a igreja ela é cíclica, quando chega no período do verão, a igreja esvazia, todos os irmãos vão trabalhar. E eles trabalham muito. Quem conhece a América sabe que é de sol a sol que eles trabalham. E quando chega no período do verão, os irmãos todos saem e vão trabalhar. Por quê? Porque eles ficam quase 4 meses a 6 meses, depende do estado, nos Estados Unidos, que é só neve, e 6 meses de sol. Então é mais ou menos isso. E nesse contexto, eles ficam muito tempo, 3 meses, e eles ficam trabalhando. E os irmãos acabam saindo e a gente quase não vê, porque eles vão para outros estados, vão para outras localidades, e a igreja é muito cíclica. E nesse contexto, a igreja às vezes esvazia, porque os irmãos estão sempre correndo atrás do prejuízo. Eu lembro que é sabido que o pôr do sol lá é 9 horas, quase 10 horas o pôr do sol. E aí a galera trabalha muito. Em pensar que no Brasil as pessoas lutam para trabalhar 8 horas por dia, né? E às vezes os irmãos trabalham muito mais lá. Fazem muito dinheiro lá. Por que eu estou contando essas histórias para vocês aqui agora, de manhã? Porque nada melhor do que lembrar da pátria amada. Estava lá, mas meu coração estava aqui, onde cantam o sabiá, onde as palmeiras balançam, como diz o autor brasileiro. Sabe, queridos, nesse processo, o Salmo 137 tem no seu autor uma declaração parecida com essa que estou falando a vocês. Alguém que vivia em Babilônia, e essa pessoa ficava lembrando da sua terra, da cidade de Sião. E houve um momento em que ele estava tocando ali a sua viola, tocando sua música, e então as pessoas chegaram com ele e falaram: por que você não nos toca uma música lá da sua terra? Uma canção de Jerusalém? E então o salmista começa a dizer: como posso eu estar aqui festejando com vocês, brincando com vocês, sendo que eu estou cativo e sou um escravo aqui na Babilônia? Como posso eu ficar aqui e me esquecer de Jerusalém? O enredo de meu sermão é fazer com que você visualize que a sua terra não é aqui no Brasil, não é aqui nesse planeta. A nossa nova nação, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é no céu ou nessa terra renovada. Por isso a importância de você estar com os pés aqui na terra, como diz a canção, mas estar com os olhos no céu, porque de lá é que virá nosso socorro. Por isso convido você, nessa manhã, a abrir a Bíblia no Salmo 137 e vamos falar sobre saudades da pátria amada. Eu irei ler o texto na nova tradução, na linguagem de hoje. Esse texto ele vem trazendo alguns aspectos que é importante nós esclarecermos aqui, e por isso estarei lendo especificamente esse salmo nessa tradução. Mas sei que a tradução de vocês é a João Ferreira de Almeida, a revisada e atualizada, por isso você vai também ter uma compreensão clara. O texto começa dizendo assim, Salmo 137, versículo 1, diz o seguinte: sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Pendurávamos as nossas liras nas árvores que ali estavam. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós uma canção de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar, se não me lembrar de você, se não pensar em você,
como a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor Deus, dos edomitas que fizeram no dia de Jerusalém que foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída, e feliz aquele que fizer a você o mesmo que vocês fizeram conosco, aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as paredes. Sabe, queridos, essa é a história de um homem que estava no exílio, numa terra que não era dele. E ele começa a descrever um pouco de como foi a conquista da terra dele. Entraram então os babilônios em Jerusalém, em todo o país, e eles conquistaram o país, mas eles foram em sua conquista muito grosseiros. Eles não somente conquistaram o país e levaram os bens, mas também eles mataram os velhos, as viúvas, e mataram também as crianças, os bebês. Mas não era só matar. O autor declara que ao matar os bebês, eles pegavam pelas pernas e davam as suas cabeças na pedra, e espocavam as cabeças das crianças nas pedras. E imagine só a situação, não é só você morrer, mas é você morrer vendo seu filho tendo o crânio dilacerado, espocado numa pedra. E aquele salmista, ao ver os babilônios pedindo para eles cantarem canções de sua terra, ele disse: como posso eu ficar feliz, sendo que mataram meu sobrinho? Como posso eu ficar feliz, sendo que estouraram a cabeça do meu filho? Como posso eu ficar feliz e beber com vocês aqui e me alegrar com vocês, sendo que a minha nação inteira foi conquistada de forma grosseira? Salmo 137 acertadamente declara o cântico do cativo, que é o título desse salmo aí. Porque esse cântico do cativo descreve a sorte dos israelitas em seu momento de exílio na Babilônia. Os trovadores, que eram aqueles que tocavam, guardavam silêncio, enquanto seus opressores zombavam deles, pedindo que afinem suas harpas e cantem um dos cânticos de Sião. Sabe, queridos, sua terra não é aqui. Há uma cantora de nossa igreja que diz assim: meu mundo não é aqui. Nossa terra não é aqui. O inimigo pode ter dilacerado seu casamento, o inimigo pode ter dilacerado sua família, o inimigo pode ter dilacerado sua saúde, o inimigo pode ter dilacerado os seus sonhos. Não faça amizade com o inimigo. Não faça as pazes e não brinque com o inimigo. Não fique nessa terra só olhando as coisas, se alegrando com as coisas dessa terra, se alegrando com as coisas que a terra produz. Essa terra não é nossa. E você não pode perder tempo aqui sem olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para a cruz, porque é de lá que virá nosso socorro. Estamos num cativeiro, numa terra em que o próprio Senhor Jesus não tem a total autoridade aqui, porque essa autoridade foi dada por nossos ancestrais lá no Jardim do Éden para Lúcifer. Quando eles pecam, então nós começamos a viver sob, ou seja, abaixo das leis de Satanás. A morte não é uma lei de Deus. O sofrimento não é uma coisa que Deus quer. O cansaço não é algo do reino de Deus. Porque no reino de Deus não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque essas primeiras coisas já terão passado. O que vivemos aqui não são as coisas do Senhor. Obviamente você pode estar num pedacinho do céu quando você está de joelhos e vivendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque ali se torna uma embaixada de Deus. Ali se torna a Terra Santa. Quando você entrega a sua vida a Jesus e vive essa promessa com Ele. E nesse processo, a pergunta que o meu sermão tenta responder: por que
que Israel teve que passar por tantas aflições, sendo que eles eram um povo escolhido de Deus, e sendo que Deus era o Deus deles? Por que vocês acham que Israel teve que passar 40 anos no deserto? Será que Deus não tinha GPS? Quem pode me ajudar? Por que você acha que esse povo, que era o povo de Deus, teve que passar 40 anos no deserto? Incredulidade, que mais? A perder os costumes, que mais? Por que vocês acham que eles passaram ali? Será que, puxa, é sabido hoje que você leva 2 horas de avião para chegar do Egito a Jerusalém? Imagina só, os caras levaram 40 anos. Por que você acha, se Deus é seu Deus, e se Ele cuida de você, assim como Deus era o Deus de Israel e cuidava deles, por que você acha que você sofre alguns problemas? Porque alguns problemas lhe acometem se Deus cuida de você. Por que você tem esse tipo de tribulação que você tem, se Deus cuida de você? Sabe, meu sermão tenta responder essa pergunta. O povo de Israel começou a abandonar a Deus, porque aqui foram explicitadas algumas coisas que aconteciam. Eles começaram a não viver realmente a fé em Deus. Lembra da história? Vou rememorar vocês de forma rápida, não vou abrir o texto bíblico para sermos mais assertivos. Moisés nasce, depois Moisés sai do Egito corrido porque matou um camarada, um egípcio, e então na sarça ardente Deus fala com ele casa com Zípora, se torna ali um líder no deserto de Midian junto com seu sogro, que era o sacerdote daquela região. Então Deus fala com ele: você vai de volta lá no Egito e vai mandar eles libertarem meu povo. Moisés: rapaz, eu sou gago, eu não tenho jeito. Como é que eu vou fazer isso? Esses caras vão pensar mal de mim. Joga a tua vara no chão aí, virou cobra. Eles vão olhar isso aí e vão pensar que é você. E aí lá vai. Moisés já estava tímido, muito tímido. Moisés estava com toda uma angústia no coração. Deus falou o seguinte: vou te mandar chamar teu irmão, Arão, para que ele seja a tua voz. Porque você é muito tímido. Tá bom. Chamou o irmão dele, lá vai os 2 irmãos. Chega lá e fala o seguinte: olha, faraó, tu libera o povo. Se tu não liberar o povo, Deus vai jogar uma praga em vocês. E vou liberar esse povo, não libero não. Não liberou, veio a praga. Veio 1, veio 2, veio 3, vieram 10 pragas. O rio Nilo estava podre, virou sangue. Onde eles tinham a fonte de sua água, virou sangue, ficou podre. Depois vieram os gafanhotos, vieram as moscas, vieram os bichos, os insetos ali. Depois vieram sapos, rãs. Imagina a situação. Cada dia, cada vez, eles não abriam mão, endureciam seu coração. Então, Deus jogava uma praga. Todo mundo estava vendo isso de camarote na igreja, viu? Todo mundo estava vendo que ninguém de Israel sofria. Naquele momento, irmãos, no último dia, você não vai liberar não, é? Ah, você não vai liberar? Seguinte, Deus mandou dizer para você o seguinte: já que você não vai liberar, está de coração duro, a partir de amanhã, todo filho primogênito dos egípcios vão morrer. Conversa, todos os filhos vão morrer. Você não acreditou? Agora a boca do Senhor disse: vai todo mundo morrer. Reuniram-se os líderes da igreja, a comissão da igreja, e falaram o seguinte: olha, Deus mandou dizer que vai vir um anjo da morte, matar todo mundo, os primogênitos. Para não acontecer isso com a gente, pintem a casa de vocês com o sangue do cordeiro, os umbrais, as portas, para que não entre a maldição na casa de vocês. A conversa bíblica disse, todo mundo fez isso. Fiquem no espírito de jejum, fiquem no espírito contrito, para que não venha a maldição sobre a casa de você. Tá bom? Os caras pintaram lá, mataram todos os primogênitos do Egito. Irmãos, uma coisa é matar o filho do faraó, outra coisa é um país inteiro perder seus filhos. Tudo estava fedendo, tudo estava podre, ninguém tomava banho, porque não tinha água nem para beber. A água estava podre, cheio de rã morta no chão, mosquito a dar com força, mosca, então, uma situação calamitosa. Aí então, no final, morre quem? O filho de todo mundo.
Imagine a situação, e cova para cavar num dia só, porque assim, uma coisa é morrer uns 10 hoje, 10 da manhã e assim vai. Outra coisa é morrer o país inteiro num dia só. E cova, todo mundo fedendo. Que situação! Os camaradas estavam empavorosos naquele momento, perto de Baal-Zefron e Pi-Hahirote, que eram duas montanhas que tinham na frente do Mar Vermelho. Liberaram o povo, lá vai Moisés com toda a tropa, com todo o povo, andar. Vamos para onde? Não sei, deixa eu mandar. Foram para o deserto. Chega na frente do deserto, montanha de um lado, pior coisa estratégica. Do outro lado, montanha do outro lado. Na frente, mar. Atrás, quem tinha? Os egípcios. E os caras vinham no sangue. Os camaradas vinham com seus cavalos, vinham com a carruagem, vinham com tudo, espada. Sabe que os israelitas eram escravos. E por serem escravos, eles não tinham força bélica. Ou seja, ninguém tinha espada. Os caras tinham o quê? Um cajado, um pedaço de pau que eles pegaram lá não sei de onde. Pegaram um taco lá de beisebol, não sei aonde. Era o que eles tinham, um pedacinho de enxada, uma faquinha para cortar a carne deles e tudo, cortar as coisas. Eles não tinham poder bélico, imagina só. E o líder principal, a arma que o camarada tinha era o quê? Um pedaço de pau. Velho ainda. Lembra que lá depois na frente pegaram as varas lá e falaram assim, a vara que florescer vai ser o do pastor aí, que vai liderar a igreja. E aí floresceu a vara tirada lá no Egito, depois que passou não sei quantos anos, a vara seca, a vara que floresceu foi a de Arão. Deus mostrando que queria Arão como líder religioso de Israel. E aí então, tá bom, os camaradas desesperados, quer que os irmãos começam a dizer para o pastor Moisés, rapaz, não tinha cova para a gente? Você trouxe a gente para morrer aqui no deserto? Imagina, você é péssimo em estratégia, Moisés. Como é que você traz o povo para o pior lugar possível? De um lado montanha, do outro lado montanha, a gente está no vale, na frente o mar e atrás os caras. Você é louco, você fez o pior que existe. E aí naquele momento, Moisés angustiado, imagine a pressão na cabeça desse camarada, desse líder religioso, de uma nova nação que estava sendo construída. Naquele momento, ele levanta o cajado, faz uma oração ao Senhor, bate ali, toca na água, o mar se abre e o povo passa seco. Nessa que o povo passa seco, irmãos, lá vem os caras atrás. E os caras vêm rápido, no sangue. Meu irmão, vocês levaram tudo que eu tinha, vocês levaram o melhor de nós, vocês levaram os nossos filhos. Podia levar tudo, mas vocês mataram os nossos filhos, agora a gente vai vir para sangue. Já que vocês não vão ficar com a gente mesmo, a gente vai vir para sangue. E lá vem os caras. E correm. E quando esses camaradas estão correndo, chegam dentro do mar, eles olham. Imagina a situação, irmão. Água flamejante, crescendo, os camaradas andando seco, eles vendo o milagre, os caras ainda com o coração angustiado, com o coração pesado da morte dos seus filhos, eles vão lá e vão matar. Quando os caras chegam, que está todo mundo dentro do Mar Vermelho, Deus vai lá e faz o quê? Desliga aí a água, e aí, bum, morre todo mundo. Sabe, queridos, Deus fez um milagre poderoso à vista de todos. Sabe o que os caras falaram? E aí, só tem pão? Pão com oba, oba com pão, pão com manteiga, não tem manteiga mais, acabou. Só tem pão, Moisés, não aguento mais comer maná. Todo santo dia jogando esse pão do céu aí, eu não aguento comer mais isso. Lá vai eles reclamarem de novo. Aí reclamam. Deus vai lá, tem uma história lá na Bíblia que Deus vai lá e dá umas codornas para eles, umas aves lá para eles comerem, saiu até ave pelo nariz dos camaradas lá, comeram carne pra caramba, saíram até, morreram por ali. Mas tu vai matar a gente mesmo aqui, né, Moisés? Você não tem noção. Deus jogou uma nuvem de dia para suavizar o calor para eles. De noite, Deus colocou uma nuvem de fogo para aquecê-los, porque o deserto é incrível. De dia é um calor escaldante, de noite é um frio tenebroso. E naquele momento, Deus coloca o fogo, os camaradas todos estavam vendo aquilo e continuaram reclamando. Será que você não recebeu a bênção em sua vida porque você reclama muito? Será que você tem reclamado de Deus? Será que você tem reclamado da esposa de Deus, a igreja, os líderes, os irmãos, o pastor, a associação? Será que tem saído de sua boca maldições, em vez de sair e ecoar de sua boca bênção?
Será que você está trazendo para dentro de sua vida coisas boas? O que você está assistindo? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Será que quando a Bíblia diz que o nosso coração, a nossa boca fala do que o coração está cheio, será que você está colocando imundícia dentro de sua família, imundícia dentro de sua vida? Sabe, queridos, o salmista em Salmo 137 começou a pensar em tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele começou a rememorar desde a história ali do rei, o primeiro rei de Israel. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez os milagres. O camarada começou a rememorar e falou assim: eu não posso ficar nessa terra, pensando nas coisas dessa terra, me alegrando com vocês nessa terra, pensando em construir as coisas, os meus próprios sonhos aqui na terra, e esquecer-me de Jerusalém. Se isso acontecer, Deus, por favor, me dê uma doença. Ele disse: queime a minha mão, Senhor, para que eu não possa tocar. Me dê uma doença, mas não me deixe esquecer do céu. Não me deixe esquecer de Sião. Será que você, querido irmão, está esquecendo do principal de sua vida por você ser cristão? O principal é o céu. Será que você está esquecendo dessa pérola de grande preço? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você estudou a palavra? Sem ser aqui na igreja, viu? Não me enrole não. Qual foi a última vez que você teve uma conversa com Deus? Uma oração, mas não oração de almoço, de 10 segundos. Oração de conversa profunda com Deus. Será que você está dando mais atenção ao seu trabalho? Será que você está gastando mais tempo assistindo os filmes? Será que você está gastando mais tempo assistindo um bom programa de televisão, o futebol, trabalhando, as coisas terrenas e esquecendo de Jerusalém? Dessa nova Jerusalém que está preparada para a gente? Será que você está esquecendo disso? Sabe, queridos, conforme vocês falaram aqui quando eu fiz a pergunta inicial do meu sermão, o povo começou a ficar sem fé, o povo esqueceu, e por isso muitos sofreram, por isso que eles se tornaram cativos aqui em Babilônia, porque eles esqueceram do céu, da sua pátria amada. E por isso, Deus escolheu esse povo para conservar entre os homens o conhecimento de sua lei, assim como os símbolos e as profecias que apontavam para o Salvador. Desejava que Israel fosse uma fonte de salvação para o mundo, como Abraão na terra onde peregrinou e José no Egito. Assim deveriam ser o povo hebreu entre as nações, e deveriam eles revelar a glória diante dos homens. Mas por causa de sua infidelidade, o propósito de Deus não pôde realizar-se, a não ser por meio de contínua adversidade e humilhação. Foram levados em cativeiro à Babilônia e dispersos por terras pagãs. Desejado todas as nações, página 20. São palavras proféticas. Esse povo sofreu o que sofreu porque eles foram infiéis ao Senhor. Será que você tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas? Será que você tem tocado no que é sagrado? Será que você tem colocado o reino de Deus e a sua justiça acima de tudo? Porque a Bíblia diz que depois os seus sonhos serão acrescentados. Será que você tem sentado no trono do coração, aonde deveria estar Deus e não o eu? Será que em seu coração tem egoísmo, pois você não consegue abençoar o próximo que está sofrendo? Sabe, queridos, a Bíblia e a profetisa assim declara: por causa da sua infidelidade, o propósito de Deus não pôde realizar-se. Tem bênção que Deus quer dar para você, mas porque você não está preparado para receber, você não irá receber. Pode morrer orando, você não está preparado, porque se Deus te der algumas coisas, talvez te destrua. Imagine só, eu tenho o meu bebê que está com 4 meses, e eu queira dar um carro para ele. Poxa, um carro é um presentão, não é? Imagina você ganhar um carro. Agora, se eu der um carro para o Eduardo, será que vai ser mais bênção ou mais maldição na vida dele? Mais maldição, porque ele é um bebê. Um carro vai matá-lo, vai destruí-lo.
Se Deus der para você algumas coisas que você está pedindo, e se você não estiver com seu coração, com sua vida preparada para receber a glória e a bênção que Deus quer te dar, então, se Deus te der, Ele vai te destruir. Por isso que Deus é sábio, Ele não te dá algumas coisas. Porque Ele sabe que se Deus te der muito dinheiro, talvez você nem estivesse aqui na igreja hoje. Se Deus te desse muita glória e fama, talvez você não estivesse com sua vida subjugada à vontade do Senhor. Por isso a importância de você entender a história do Salmo 137. Porque é a história de um homem que disse: eu não posso me esquecer de Jerusalém. Eu não posso me esquecer do céu, eu não posso me esquecer da tua glória, eu não posso me esquecer do dia e dos votos que tomei no batismo, eu não posso me esquecer da tua cruz, eu não posso esquecer da família de Jesus, porque eu não caso só com ele, eu caso com a família inteira. Eu não posso me esquecer. Sabe? Alguns irmãos padecem problemas porque esquecem do céu. E por isso eu convido você a rebobinar a fita. Hoje eu não rebobina mais a fita, né? Mas eu chamo você para voltar atrás, rever algumas coisas. Será que tem alguma coisa em sua vida que você precisa largar a mão? Nesse processo, você acredita que Deus permite às vezes que nós passemos por momentos difíceis a fim de fortalecer a nossa fé em Deus? Você acha que Deus às vezes permite que nós soframos algumas coisas? Sabe, queridos, o problema é o problema. O problema não são as pessoas. Às vezes você pode pensar: o problema é esse marido, essa esposa, esse filho. Não. O problema é o problema, isole ele. O problema não são pessoas. Os problemas vêm à sua vida para fazer você alguém mais forte. Ele não vem para a sua vida para destruí-lo. Porque essa é a percepção que você tem que renovar. Problema não vem para te destruir. Problema vem para te fortalecer. Uma vez eu falei, acho que aqui na igreja, que o papai dizia para mim: caiu um biscoito no chão, o papai dizia o quê? Pega o biscoito, bate e diz assim: Anderson, o que não nos mata, nos fortalece. E coma. Lembro como fosse hoje o papai dizendo isso para mim. O que não nos mata, nos fortalece. E o problema não vem para nos destruir. Porque se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Se o poder de Deus está à nossa disposição e sua graça se renova a cada manhã, então nós temos solução para o nosso problema. E não é uma solução só para o problema. Tem diversas soluções para o mesmo problema que você tem. Deus quer transformar a sua vida, às vezes azeda, um limão em uma limonada. Tenha essa percepção de renovar a sua mente em Deus. Tenha essa percepção de nunca esquecer o céu. Mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal algum. Por quê? Porque Deus está com você, meu irmão. E nesse processo, a profetisa continua dizendo: na aflição, muitos renovaram sua fidelidade ao pacto com Deus. Enquanto penduravam suas harpas nos salgueiros e choravam pelo santo templo desolado, a luz da verdade resplandeceu por seu intermédio. Olha só, mais uma pérola que a profetisa fala acerca desse salmo. Na aflição, muita gente renova sua fidelidade com Deus. É no momento em que você está passando por tribulação, muitas vezes é nesse momento que você consegue ver a glória do Senhor. É no momento que há silêncio que você consegue ouvir a voz de Deus. Enquanto o eu está falando, enquanto as outras vozes do meu trabalho, da minha vida, das minhas roupas, dos meus sonhos estão falando, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Mas quando o mundo dá as costas para a gente, quando a vida nos passa uma rasteira e a gente cai no chão, Deus espera que pelo menos nesse momento você olhe para o alto, você olhe para Cristo, você olhe para a cruz. Deus espera que pelo menos no momento de sofrimento você veja o amado Mestre. É nesse momento que Deus espera. Ele não vai voltar as costas para você. É lógico que você não precisa chegar ao momento de desespero para encontrar-se com Deus. Hoje, a porta da graça, o amor de Cristo está à sua disposição.
Não deixe a doença vir, não deixe o problema vir para você buscar o Rei do Universo. Busque-o enquanto você o pode achar, busque hoje. E por isso, se você estivesse privado, por exemplo, de assistir à igreja, talvez você sentiria tanta saudade e necessidade de adorar a Deus em seu templo, como esses camaradas sentiram na época que eles estavam cativos na Babilônia. Eles estavam privados de poder vir à igreja. Eu sei que você vem todo sábado e tal, chega 10 horas e tudo, é o que tem para hoje, né? Mas imagine só, você sendo privado um ano inteiro de vir à casa do Senhor. Imagine só você ser privado um ano inteiro de poder ver a Deus. Imagine só você ser privado uma vida toda, porque os camaradas estavam cativos e possivelmente eles iam morrer no cativeiro. Não tinham condição de nem sonhar em voltar a Jerusalém vivos. Talvez os sonhos tivessem seus filhos voltarem um dia para a terra sagrada, mas eles já estavam velhos, com dificuldades, e é bem possível que alguns tenham pensado que não dava mais para voltar em Jerusalém. Sabe, queridos, ele disse o seguinte, no verso 5: se me esqueço de ti, ó Jerusalém, ou seja, se não tenho respeito que a tua memória merece, e segue dizendo, que minha língua grude no palatar, no céu da boca, ou seja, que ele perca a faculdade de falar e de cantar, se de ti eu não me lembrar com amor e respeito. Se não enalteço a Jerusalém como principal assunto da minha alegria, ou seja, ele continua dizendo, como o meu motivo principal de gozo e felicidade. Imagina só o camarada chegar a tal ponto de sinceridade com Deus, dizer assim, olha, se eu esquecer, pastor, dos votos que eu fiz na igreja, se eu esquecer da tua palavra, se eu esquecer do céu, se eu esquecer de orar, se eu esquecer de ler tua palavra, se eu esquecer de ser fiel a ti, Senhor, que minha mão seque e eu não possa mais trabalhar, que o Senhor me dê um derrame e que eu fique inválido, porque o trabalho dele era tocar, ele era um trovadores. Senhor, se eu me esquecer das coisas sagradas e não lembrar com respeito, de forma saudosa, do que é puro e sagrado, o teu reino, então, Senhor, que grude a minha língua no céu da boca para que eu nunca mais cante. Imagina a sinceridade e pureza de coração nessa canção que o autor no Salmo 137 fala. Será que você tem essa pureza no coração? Será que sua boca está louvando tanto as coisas ruins quanto as coisas boas? Será que de sua vida estão jorrando águas ruins, sujas e águas puras? Será que a sua vida é um louvor ao Senhor? Será que sua vida e aquilo que rodeia você sobe a Deus como um cheiro suave? Será que você tem esquecido das coisas sagradas e do céu? Era preferível que você não estivesse aqui do que macular as coisas sagradas. Era preferível que você não existisse do que existir maculando o que é sagrado. Isso o autor declara. Sabe, queridos, por fim, o que você pretende fazer a partir do momento de ouvir essa palavra? Eu convido você a abrir os olhos e não deixar que essa palavra fique só aqui na igreja, mas que você use de forma prática essa palavra em sua vida e também nas pessoas a quem rodeiam você. Não deixe, querido irmão, a palavra do Salmo 137 morrer. Não deixe ser só mais um sermão na sua vida, mas renove-se em Deus. Busque a graça do Senhor, peça perdão e misericórdia ao Senhor, mas erga a sua cabeça e olhe para a cruz, olhe para o alto, porque é lá que nós vamos nos encontrar. O conjunto irá cantar nesse momento. E enquanto eles estiverem cantando, eu quero que você deposite na mão do Senhor as suas tribulações. Eu quero que você deposite na mão do Senhor os seus problemas. Eu quero que você coloque na mão do Senhor aquilo que tem machucado a você, a sua família e também ao Rei do Universo. Porque Deus quer que você tenha vida. E Deus quer que você tenha vida em abundância. Deus quer que a graça e a glória dele seja derramada sobre você e haja salvação em sua casa, salvação em sua vida.
Por isso não esqueça do sermão de hoje. E não esqueça da música que eles irão cantar nesse momento. E enquanto eles estiverem cantando a primeira música, eu quero que você deposite na mão do Senhor aquilo que lhe é mais precioso. E coloque na mão do Senhor aquilo que Deus não gosta. Porque Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Que Deus ajude você. Estão
Somos nós que vamos cumprir a sagrada missão em tempos de paz. Somos nós, queridos irmãos, que vamos levar e fazer com que Jesus volte. É você que deve se levantar e abrir seu coração, abrir sua voz, abrir sua casa, abrir a sua vida, para que o Rei do Universo se aposse dela e use você. Eu convido você nesse momento a não fazer as pazes com o inimigo. Eu desafio você nesse momento a ser radical com o inimigo das almas. Não faça as pazes com ele. Abra a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento. E certamente Deus transformará uma maldição em bênção. Se você entender a história do Salmo 137, então, se você nunca esquecer do reino da glória, se você nunca esquecer dessa nova Jerusalém que está preparada para a gente, que Deus vai preparar moradas, e nós vamos morar nessa mansão de Deus, nessa cidade santa, se você nunca esquecer do céu, então Deus renovará a fé em você e fará de você uma bênção. E se você pregar esse evangelho que está ouvindo hoje a outras pessoas, então Deus usará você como uma poderosa bênção, como uma flecha ao encontro de seu alvo. Que Deus nos dê a sabedoria necessária para que nós sintamos que nós somos estrangeiros nessa terra. Não pertencemos a ela. Não façamos amizade com o inimigo das almas. Mas usemos esses poucos momentos, que são momentos de paz, para pregar a graça e a glória do Senhor. Que Deus abençoe você. Ouça atentamente essa canção que o conjunto irá fazer. E entregue sua vida nesse momento.
pelas belas canções que vocês ministraram aqui nessa manhã. Foram palavras, a palavra de Deus de forma cantada. E que Deus use vocês sempre como ministros nesse ministério de canção de Deus. Amém. Convido você também nesse momento a fechar os olhos para falarmos com Deus e agradecermos por sua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque tua graça ainda nos alcança. E nessa manhã ela se renovou sobre nós. Amém. Senhor Jesus, não nos deixe cair na tentação de esquecermos o céu. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de esquecer o teu reino. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de sermos infiéis a ti, Senhor. Ajude-nos a ser fiéis a ti nos dízimos, nas ofertas. Ajude-nos, Senhor, a ser fiéis a ti no amor ao próximo. Isso não devemos negar a ninguém, Senhor. Porque se fazemos a um desses pequeninos, estamos fazendo a ti, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a manter o barco de nossa vida sempre no caminho certo, rumo ao porto seguro. Ajude-nos, Senhor, a tirar às vezes algumas águas que estão dentro de nosso barco, que estão fazendo afundar. Senhor, entra no barco de nossa vida, porque sabemos que se o Senhor estiver dentro do barco, o barco não afunda, Senhor. Que teu Santo Espírito seja renovado em nossa vida nessa manhã. Renove nossa mente, Senhor, mude nossos pensamentos para se alinharem à tua vontade. Mude, Senhor, o leme de nosso barco para que ele volte para os teus caminhos, volte para a tua casa, volte para a tua igreja, Senhor. A tua breve volta é iminente. E por isso queremos nos alinhar com o Rei do Universo, com nossa cidade santa que está pronta para vir. Colocamos nossa vida em tuas mãos e agradecemos a ti pela porção da tua palavra nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês e dê a vocês um feliz sábado e uma boa tarde.